Noite. Então a palavra do Senhor diz assim, Lucas 17, 11 até o 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche seus olhos. Espírito Santo, sei que o Senhor está aqui. Espírito Santo, faça uma obra grandiosa neste lugar, dentro dos corações que aqui estão. Ó Deus, eu sei que as palavras meramente ditas por mim não têm poder, mas a sua palavra, ela lida, Deus, tem um poder tremendo, e só o teu Espírito pode revelar a nós, igreja do Senhor Jesus, as profundezas, as grandezas que há neste livro, Pai. Obrigado, Senhor, nós te damos honras, glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Então, queridos, para quem gosta de anotar o título da palavra, o título dessa palavra é gratidão versus ingratidão. Quem aqui joga no time dos gratos a Deus? Aleluia. Eu acho que alguns não ouviram. Quantos aqui jogam no time dos que são gratos a Deus? Esse time jamais perde uma partida. Aleluia. Queridos, eu quero falar muito sobre gratidão, mas também vou falar sobre ingratidão, porque ainda há no nosso meio, muitas vezes não vigiamos, muitas vezes acontecem situações, coisas nas nossas vidas, que sem a gente ver, nós estamos nos tornando pessoas ingratas. Ingratas são pessoas que não reconhecem jamais, ou então deixam de reconhecer aquilo que Deus fez por elas e que as pessoas também fizeram por elas. Saiba de uma coisa: Deus sempre vai usar uma pessoa para te abençoar. Deus sempre vai colocar alguém do seu lado para ser bênção na sua vida. Amém? Então nós vamos entrar e vamos falar um pouco sobre isso. Por muitos anos eu tenho visto nessa igreja. Hoje eu falei 20 anos, mas não sou tão velho assim de manhã. É 17, bispo. É 17 anos. Nesses 17 anos que eu me converti, que eu entrei aqui por uma porta que tinha ali, onde a igreja era pequenininha e tinha aqui umas 20 pessoas, e aonde eu fui muito bem recebido, aonde algumas pessoas me abraçaram, especificamente o irmão Moisés, mas o irmão Eliseu, que não está mais entre nós, um do lado, outro do outro, e eu suava muito. Eu tinha até medo de entrar dentro de uma igreja evangélica. Interessante isso, né? Tinha receio, era o diabo tentando me impedir. E do lado da minha esposa, lembro também que a irmã Terezinha e mais uma outra irmã ficaram do lado.
isso marcou a minha vida tremendamente. E eu saí daqui e eu falei para minha esposa, eu falei, olha, é aqui que eu quero ficar. E isso já faz 17 anos. Então eu não sou de arredar o pé, viu? Não sou de sair, nós não somos também, amém, igreja? Hoje nós vemos muitas pessoas saírem de igrejas e pularem para outra igreja, assim como um estalar de dedo. As pessoas estão procurando, né, a bênção, e de repente acham que a bênção está em outra igreja, mas não está, está em todas as igrejas que têm compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, amém, irmãos? E isso marcou a minha vida. Durante esses anos eu vi muitas coisas acontecer. Eu passei por um processo de libertação. Era um homem, eu sei, vou contar um pouquinho da minha história. Eu não sei a sua, mas a minha é essa. Eu era um homem viciado, um homem alcoólatra, que bebia todos os dias. Todos os dias. Fumava, em média, 1 carteira, 2 carteiras por dia. E de repente, Deus começou uma obra na minha vida tremenda. Eu permiti que Deus fizesse algo tremendo na minha vida, e começou-se uma mudança de história, algo lindo, algo tremendo, que ainda está acontecendo, porque isso é dia a dia. Mas eu vejo, muitas coisas também aconteceram durante esses anos. Vi pessoas dentro dessa casa receberem bênçãos tremendas. Vi pessoas sendo curadas aqui dentro. Vi pessoas sendo transformadas, famílias sendo restauradas. Mas por algum motivo, essas pessoas não foram gratas a Deus ao ponto de continuar, ao ponto de perseverar, ao ponto de estar aqui até hoje. Queridos, eu sou daqueles que dou um boi para não entrar. Não, uma boiada para não entrar, um boi para não sair. Como é que é? É o contrário. Como é que é, igreja? Um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Queridos, mas hoje, nesses anos todos, vi muitas coisas acontecer aqui dentro. Pessoas recebendo, pessoas sendo abençoadas, mas pessoas desistindo pelo caminho, pessoas que não foram gratas a Deus. Amados, eu não esqueço, jamais esqueci do que Deus fez por mim, quando eu fui liberto aqui dentro dessa igreja, aonde Deus usou uma profeta e disse assim: filho, eu estou te libertando do vício, do cigarro e do alcoolismo agora. E eu comecei a sentir um queimor, e eu comecei a gritar, eu sabia que era para mim, e aquilo foi tomando uma proporção, eu não queria saber quem estava do meu lado, eu só queria gritar. E saindo daqui, eu olhei para minha esposa e disse assim: meu bem, nunca mais você vai me ver fumando e bebendo. Já são 17 anos, e eu glorifico meu Deus tremendamente. Não me esqueço das pessoas que me ajudaram. Não me esqueço daqueles antigos, dos que estão agora. Do pastor Israel, que foi uma bênção na minha vida, de me ensinar os primeiros passos, de ir na minha casa. Ele, o irmão Moisés, o irmão Zezito e o Eliseu, o finado irmão Eliseu. Não esqueço das palavras. Não esqueço da primeira festa cristã, festa de crente, aonde eu fui e eu achava que eu não poderia, não daria conta de ir, que o Moisés me levou, o irmão Moisés, mas a Cláudia, a minha esposa. Não me esqueço do bispo Timóteo, na minha vida, nos momentos mais difíceis, me ajudando, estando do meu lado, orando comigo, falando para mim: Davi, eu creio. Oh, queridos, não esqueço de muitos aqui. Eu estou mencionando alguns, mas poderia falar de tantos outros. Pastor Josué,
Quantas pessoas que fizeram parte dessa minha história estão fazendo parte, e eu sou grato a Deus imensamente por isso. Queridos, o que é gratidão? Gratidão é reconhecimento por um benefício. Agradecimento é dar provas. A gratidão, eu não posso guardar ela para mim, eu tenho que dar provas. Aleluia! Mas nesses dias, como a gente tem visto tantas coisas acontecer, pastor Nardete, como tem sido doloso ser tratado com ingratidão, como eu tenho visto dentro das famílias, filhos tratando seus pais com ingratidão, como eu tenho visto no nosso meio, que dizemos seguidores de Cristo, ainda pessoas ingratas. Eu quero dizer algo para os filhos, eu sou filho também, eu tenho a minha mãe, e a minha esposa sabe o quanto eu me preocupo, o quanto nós estamos lá próximo dela. Meu irmão, você que é filho, se você quer viver muito tempo nessa terra, honra o seu pai e sua mãe, porque senão você não vai viver muito tempo nessa terra. É a palavra de Deus que diz isso. Mas a gente vê isso é doloso, uma ingratidão muito grande, pessoas que nós amamos, filhos que nós dedicamos, que nós plantamos ali, mas também tem os discípulos, pessoas que nós investimos, pessoa que você orou, pessoa que você pagou um preço, pessoa que você chorou diante de Deus por ela, mas é interessante, parece que não se lembra mais. Querido, nós temos que nesses dias aniquilar de uma vez por todas o espírito de ingratidão que muitas vezes tem tentado contra a sua vida, contra nós, porque Deus está falando com você e comigo. Talvez nessa noite você esperaria uma palavra totalmente diferente, como eu tenho costume de estar ministrando, mas essa palavra foi que Deus falou no meu coração. As pessoas ingratas, elas têm muito nelas do eu, mas as pessoas ingratas têm muito pouco de Deus. Analisa bem, as pessoas que não reconhecem, as pessoas que nunca olham uma para as outras e dizem assim: olha, você foi importante na minha vida, ou você é importante na minha vida, você não deixou de ser importante na minha vida porque você errou comigo, porque você falhou comigo. Tem gente que se você acertar 99 e errar uma, é suficiente para você ser a pior pessoa. Isto é ingratidão. Queridos, está aqui um homem que pode falar sobre isso. Eu sou grato a Deus, sou grato aos meus líderes, sou grato à minha família, sou grato à igreja, eu sou grato aos meus pais, à minha mãe, eu sou grato às minhas irmãs. Queridos, mas muitas pessoas ainda têm muito do eu e pouco de Deus. Elas querem ser servidas, mas nunca querem servir. Mas nesse dia, Deus me mandou estar aqui com você para dizer que Ele vai mudar a sua história, assim como mudou a história de um homem. Nesse texto que nós lemos, querido, nós vemos claramente uma situação que vivemos nesses dias. Jesus estava passando por Samaria, Galileia, entrando numa aldeia, e de repente 10 homens leprosos estavam ali, naquele lugar. Você pode imaginar o que é isso? Uma pessoa leprosa. Naquela época, a lepra era uma doença que não tinha cura. A lepra não tinha cura, e eles não tinham outra alternativa, eles iriam morrer. Imagino que eles falavam um com o outro: olha, daqui para frente
que vai acontecer? Vamos morrer. Mas queridos, Jesus estava passando ali, e aonde Jesus passa, tudo muda. Aonde Jesus está, tudo é transformado. Aonde Jesus está, entra um espírito de gratidão. Aonde Jesus está, todas as coisas são mudadas, e aquele que era de coração duro se torna de coração mole, quebrantado e contrito na presença de Deus. E aconteceu, as expectativas daqueles 10 homens, eles se deparam com Jesus, e o que eles fazem, igreja? Eles ficam calados? Não, eles começaram a gritar, eles começaram a clamar. Imagino que eles gritavam muito, imagino que eles davam berros: Jesus, Jesus, porque, irmãos, era a oportunidade da vida deles que estava passando ali. Eles gritavam com intensidade: Jesus, Jesus, Jesus. E de repente, a atenção de Jesus ouviu aquele clamor. Quero dizer para a igreja, para aqueles que estão clamando e gritando na presença de Deus: você que está clamando e gritando na presença de Deus, levante sua mão, porque Jesus está te ouvindo. Jesus não nos abandona jamais. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida aqui, você que está clamando. Se você clama com interesse de coração, com verdade dentro de você, meu irmão, Jesus está ouvindo, Jesus está ouvindo. E Jesus, Ele tem prazer em te abençoar, e Ele vai te abençoar, porque o seu clamor chega até a Ele como um aroma suave nas narinas dEle. Quem crê, diga amém. Amém. E aconteceu o milagre, diga assim: aconteceu o milagre. Quantos aqui querem milagres? Amém. Quantos aqui buscam milagre? Quantos aqui buscam o dono do milagre? Amém. Quantos querem se envolver com o dono do milagre? Amém. Quantos querem representar esse dono do milagre para todas as nações? Amém. Quantos querem ser visto como filho do dono do milagre? Amém. Aleluia. Então você será visto assim, meu irmão, minha irmã. E aconteceu que o milagre chegou na vida dos 10 leprosos. E Jesus fala: mostra para os sacerdotes. E é interessante que até aí não tinha acontecido. Quando eles chegam, o milagre aconteceu. A lepra sumiu. Pastor José Carlos, eu fico imaginando, a gente que prega, que lê a palavra de Deus, a gente às vezes viaja. Eu fiquei imaginando a alegria deles. Olhou um para o outro: rapaz, esse Jesus realmente funciona. Rapaz, olha para mim aqui, eu tô limpinho. Rapaz, aleluia. Fico imaginando a alegria deles. Você já ficou alegre na presença do Senhor? Jesus já fez algo para você e você ficou muito alegre? Na minha vida, assim, aleluia, Jesus, quando Deus restaurou o meu casamento, aleluia, quando a minha esposa lavou meus pés lá no encontro, eu falei assim: que é isso, que Deus tremendo. E eu glorifiquei a Deus. Eu fiquei imaginando aqueles 10 leprosos ali, olhando para o outro, falando: rapaz, estamos curados. Só que, diga assim, somente um voltou. E eu quero entrar justamente nisso. Somente um voltou. Todos foram curados, porém somente um foi sarado, liberto e salvo. Como que está a sua vida, querido? Você é daqueles que gostam de vir na igreja, é muito bom,
Essa igreja é a igreja abençoada mesmo. Somos simples. Os nossos líderes são simples. Você tem recebido muito. Eu olho aqui, irmãos, e vejo, cada dia chega um com um carro novo aqui na porta. Deus abençoando. Poxa vida, que bênção. Como a gente fica feliz, né? Esse dia chegou um discípulo, eu vou comprar um caminhão. O outro está sonhando com um Corolla. O outro está sonhando com... Eu falei, meu Deus, que maravilha. O outro foi mostrar um carro para mim, um carro dos mais bonitos. É Deus nos abençoando, sim ou não? Mas nunca se esqueça do que Deus está fazendo na sua vida, ou já fez na sua vida. E aconteceu que somente um, que nem judeu era, estrangeiro, samaritano. Por isso que eu aprendi, de onde nós menos esperamos, é onde que acontece. Às vezes você está orando por uma pessoa, orando, você fala, não, essa pessoa não tem jeito, eu vou desistir dela. De repente a ficha cai, e ela é tremendamente usada por Deus. E aconteceu que aquele homem voltou até Jesus. Diga assim, voltou. Aleluia, e teve um reconhecimento, teve um coração grato. Ele foi até Jesus, e aqui a Bíblia descreve claramente que ele prostrou aos pés do Senhor Jesus, que ele dava glória a Deus, que ele estava com um coração grato pelo que Jesus tinha feito por ele. Os outros tinham ido embora, eles tinham sido curados, mas eles não tinham sido salvos, porque eles não tinham um coração grato, igreja. Mas aquele homem tinha sido curado, tinha sido sarado, e agora ele estava salvo. O que é mais importante para nós é a salvação. O que é mais importante para você? Claro que Deus tem prazer em te abençoar. Claro que se buscarmos o reino de Deus e a justiça de Deus, as outras coisas vão vir. Isso é automático. Claro que se você fizer a obra de Deus, quanto mais você fizer a obra de Deus, mais Deus vai ter prazer em te abençoar. Porque é isso que está acontecendo comigo. Quanto mais eu faço, mais Deus tem nos abençoado, é meu amor. Deus tem nos abençoado, Deus tem feito tremendamente. E aquele homem havia reconhecido, estava entendendo isso, e ele estava salvo. Diga assim, a salvação é a primeira coisa, é o melhor. Todos os dias eu falo para o Senhor, orando, Deus, obrigado pela salvação. Obrigado, porque se amanhã eu não estiver aqui, ou se agora mesmo não estiver aqui, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai, igreja? Você tem certeza da salvação? Seja grato a Deus, deixe a gratidão entrar no seu coração, e você vai ver que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Todos gritaram, mas somente um voltou para agradecer. Todos gritaram. Muitas vezes nós gritamos muito, mas será que o nosso coração é grato a Deus, aos nossos líderes? Será? Talvez hoje seja uma palavra para você refletir na sua casa. Será que você tem sido grato ao seu líder? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Meu Deus, passa rápido. Mas será, queridos? Olha para mim aqui. Queridos, o seu líder, ele não é perfeito, como nem você é perfeito. Para de olhar um cisco no olho do seu líder, porque pode ser que tenha uma trave no seu. Pare de olhar para o defeito das pessoas e comece a olhar para as qualidades. O meu líder é uma benção. Queridos, 17 anos juntos.
já passamos muitas coisas. Já tivemos momentos bons, maravilhosos, mas tivemos momentos difíceis. Mas sempre foi meu líder, sempre honrei ele. Nunca desmereci ele. Nunca deixei de colocar menor, achar que eu sou melhor do que ele. Sou não. Minha esposa sabe disso. Que no momento mais difícil das nossas vidas eu falava para ela: é o meu líder. Tem esse negócio não. É lá que nós vamos vencer. E realmente aconteceu. Princípios Deus não deixa se quebrar. Deus não permite que princípios sejam quebrados, querido. A atitude daquele estrangeiro mudou sua história. A história de derrota para uma história de vitória. Por quê? Por quê, igreja? Por causa da gratidão. Porque aquele homem foi grato. Os outros foram curados. Não sabemos do final deles, mas esse homem eu sei, foi salvo por causa da atitude. Atitude, ela muda, as nossas atitudes, ela pode mudar o curso da nossa vida, nossa história. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Queridos, me lembrei de uma história aqui, dentro da palavra de Deus. Pedro era um discípulo muito próximo de Jesus. Já estava andando com Jesus. Jesus já tinha chamado Pedro. Então Pedro já tinha visto Jesus fazer muitas coisas tremendas. E teve uma vez que Jesus fez uma pergunta para as pessoas que estavam ali reunidas. E ele fez a seguinte pergunta: o que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? Eles não souberam responder. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse: e vocês, discípulos? Vocês, o que vocês dizem? Quem eu sou? E Pedro logo levantou e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Teve uma revelação tremenda. Aquilo agradou o coração de Jesus tremendamente. E Jesus disse assim: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas. A partir de agora chamarás Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A história de Pedro havia sido mudada por causa de uma atitude de reconhecimento, de revelação. Só que passado algumas horas, Jesus foi entregue, como estava escrito que iria acontecer. E aí, queridos, Pedro, esse mesmo Pedro, que teve essa grande revelação, ele negou a Jesus. A Bíblia fala que os olhos de Jesus foi direcionado aos olhos de Pedro. Ele negou Jesus, o mesmo que teve aquela revelação. Vocês podem imaginar isso para Jesus como foi? Uma ingratidão muito grande, né? Você pode imaginar como ficou o coração de Jesus, porque Jesus era Deus, mas era homem. Jesus sentia como você e eu sentimos. Você pode imaginar Jesus indo para o Calvário e chegando ali para ser crucificado e lembrando disso tudo. O meu discípulo Pedro me negou, aquele no qual eu confiei. Pode imaginar Jesus lá em cima, pregado naquela cruz, olhando, tendo uma visão panorâmica e lembrando de tudo isso. Quantas pessoas foram ingratas com Jesus? Pedro havia sido ingrato com Jesus. Mas sabe qual foi a resposta?
de Jesus para aquela situação de Pedro e de todos, sua, minha, porque você estava lá também, como eu também estava lá. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Pai, assim como eu perdoei, perdoa, eles não sabem o que fazem. Talvez nessa noite, não tinha planejado falar isso aqui. Talvez essa noite vai ser uma noite de conserto. Talvez você vai ter que chegar no seu líder, ou no seu esposo, ou na sua esposa, ou no seu filho, e olhar dentro dos olhos e dizer assim: eu fui ingrato com você, quero te pedir perdão. Hoje eu tive experiências tremendas lá no fundo com alguns irmãos. Teve um irmão que tinha muitos anos que eu não via ele chorar. E interessante, ele chorou. E eu abracei ele e ministrei na vida dele. Falei assim: eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Talvez hoje Deus está falando com você. Talvez você precisa fazer isso. Talvez a ingratidão te levou a ficar com o coração triste. Queridos, a igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja sarada. Amém, queridos? Uma igreja grata, uma igreja com coração grato, para ajudarmos uns aos outros. Queridos, nós só vamos vencer muitas batalhas, quando nós entendermos isso, que nós precisamos um do outro. Diga para o seu irmão assim: eu preciso de você, não me deixe. Fala para essa pessoa aí. Estão me entendendo, igreja? Queridos, a gente não ora para o nosso favor, para simplesmente receber, mas a gente ora para que Deus seja através de nós. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus seja através de você. A gente quer as bênçãos, queremos, mas nós queremos primeiramente o dom da bênção. Aleluia. Ai, como eu amo esse dono da bênção. Nós queremos sim, Jesus, mas nós queremos primeiro o teu reino. Nós queremos primeiro a justiça do Senhor. Aí sim, Deus, as outras coisas podem nos acrescentar. Deus, nós queremos fazer a sua obra. Nós queremos nos dedicar enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, saúde. Nós queremos fazer a tua obra, porque a palavra de Deus diz assim: agrada a Ele, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Não precisa de você e eu fazermos mais nada. Faça a obra de Deus e você vai ver Deus fazendo na sua vida. É assim que funciona, igreja. Muitas pessoas querem só receber. Eu quero casar. Não está errado você querer casar, mas case primeiro com Jesus. Eu dizia para Jesus assim, quando eu estava passando aquele momento difícil, eu disse: Jesus, antes de eu ser casado com a minha esposa, eu sou casado primeiro com o Senhor, porque o Senhor é o meu esposo e eu sou a sua noiva. Muitas pessoas querem casar, mas não querem se envolver com Jesus. Minha amada irmã e meu amado irmão, não é assim. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus vai fazer muito nas nossas vidas, quando nós entendermos aquilo que Ele é para nós, não aquilo que Ele pode fazer por nós, mas aquilo que Ele é. Eu quero que você feche os seus olhos por um minuto. Lembre-se de onde foi que Deus te tirou. Eu sei da minha história.
lembre-se de onde foi. Ah, meus irmãos, só aí já seria pronto. A graça do Senhor te basta. O amor de Deus nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Lembrou de onde você veio? Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Você tem sido grato a Deus? Você tem sido grato aos seus líderes? Bom, fala sério. Você tem orado pelo seu líder? Você tem paga um preço? Quando ele está passando por lutas, você está junto com ele? Porque tem muitas pessoas na igreja que querem que só o líder faça, elas não querem fazer. Sinceramente, você tem pago um preço, você tem velado, você tem se colocado de joelho em favor do seu líder? Você tem sido grato a Deus pela liderança dessa igreja? Reflita nessa noite, meu irmão. Não há perfeição em ninguém, mas Deus constituiu, Deus colocou, e nós temos que ser submissos à nossa liderança. Querido, você não está vendo que o diabo está tentando contra nós nesses dias? Seja fiel ao seu líder, seja fiel a Deus, seja grato a Deus pelo seu líder. Você, esposo, lá do fundo do seu coração, você nesses últimos 30 dias, você olhou dentro dos olhos da sua esposa e disse assim: minha esposa, eu sou grato a Deus por você estar junto comigo. Tem falado isso? Esposo, homem, você tem olhado nos olhos da sua esposa e dito: oh minha esposa, eu sou grato, muito grato a Deus, porque você está junto comigo. Você tem falado a Deus que é grato a Ele pela sua esposa no momento difícil? Ou só no momento bom? Eu disse de manhã que esse lugar aqui é um lugar que tem uma certa história, porque gosto muito de orar aqui. E eu orava, e quando menos a minha esposa merecia, eu levantava a mão para o céu e dizia assim: Deus, obrigado pela minha esposa. E você, homem, tem falado isso? E você, mulher, tem falado: obrigado, Deus, pelo meu esposo, pelo meu cônjuge? Tem falado? E você, filhos, eu quero fazer aqui um alerta aos filhos. Muitos filhos têm sido ingratos aos seus pais. Entrou-se um espírito de ingratidão na vida de muitos filhos. E os filhos não têm sido gratos a Deus pela vida dos pais. Querido, isso é um pecado. Seja grato a Deus pelo seu pai, pela sua mãe. Seja grato a Deus porque eles estão aqui vivos, junto de você. Filhos, agradeçam a Deus todos os dias pelos seus pais. Eu não tenho pai mais, e eu sinto a falta do meu pai, de poder agradecer a Deus se ele estivesse vivo. Eu agradeço a Deus pela minha mãe todos os dias. Obrigado, Deus, pela minha mãezinha. Sabe como que eu chamo a minha mãezinha? De minha princesa. Estou mentindo, Rosana? Minha flor do meu jardim. A minha mãe, com 76 anos. E quantos filhos
que não ligam para os seus pais nem para suas mães? Quantos filhos que maltratam seus pais e suas mães? O pai criou o filho, cuidou, zelou, casou, aí os pais envelhecem, deixa para lá, se vira. Faça isso não, porque um dia você também vai ficar velho. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Grato a Deus por seu trabalho. Quantos aqui pegam o salário e diz assim: graças te dou, Jesus? Quantos aqui fazem isso? Como eu sou grato a Deus pelo meu salário. Estava vindo, conversando com minha esposa, com uns sonhos, uns planos. Eu falei: meu Deus, o Senhor verdadeiramente tem feito um milagre na minha vida. Graças eu te dou. O meu carro é um carrinho simples, mas eu dou graças a Deus todo dia por ele. Eu ligo o ar-condicionado nesse calor. Está aqui ela que não me deixa mentir. Estou mentindo, estou falando a verdade. Né, meu bem? Graças eu te dou, Senhor, por este carro com ar-condicionado. Você agradece a Deus, irmão? Como eu falo graças a Deus pelos meus filhos. A Vitória, irmão. Cadê a Vitorinha? Está por aí, né? Minha princesa. Graças a Deus pela Vitória, pelo Hélio, pelo Pedro. E graças a Deus por essa minha netinha que está vindo aí, Vitória. Nossa, né, meu bem? Que eu pego, coloco a mão todo dia e olho e falo assim: puculuxa do vovô. Já estou vovô. Queridos, graças a Deus, Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Amém, queridos? Fique de pé, em nome de Jesus. Quero que o irmão coloque uma música. E assim como fizemos de manhã, se você sentir o desejo, foi tocado por Deus a vir aqui na frente, não fique com vergonha. Talvez você foi exortado ou admoestado. Queridos, todos nós precisamos melhorar. Existem textos da Bíblia que muitas vezes nós parecemos assim que rasgamos. Quando diz assim que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, às vezes as pessoas rasgam aquele pedacinho e falam: não é para mim, é para você. Quando a Bíblia fala que devemos perdoar não somente 7, mas 70 vezes 7, é para você e para mim. Cristo em você, a expressão da glória. Cristo tem que ser notório em você, em nós.